Olá pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui para a nossa grade de programação no canal no YouTube. A gente traz aqui uma novidade para vocês. Nesse mês, a gente, além de divulgar a nossa carteira, o documento de carteira de fundos imobiliários, aí que usualmente a gente já está mais de 5 meses, se não me engano, publicando, a gente também está trazendo um vídeo aí mostrando os principais pontos que a gente observa na nossa carteira e fazer os comentários dos ativos que estão na composição dela. Bom, do meu lado aqui, convido, não sei se as pessoas conhecem, Gabriel, que trabalha no time de análise. Tudo bem, Gabriel? Pessoal, estou aqui para falar um pouco de fundos imobiliários com vocês. Estou ajudando o Glauco a montar a carteira e vai ser um prazer aí mostrar para vocês nosso trabalho, né? Você gosta de fundo imobiliário, né? Ah, eu gosto. Você tem 25 anos e 23. 23 e já é Já fissurado. sou fã. Eu Que gosto bom. bastante. Legal. Bom, vamos, primeiro ponto, acho que antes de falar um pouco dos ativos, enfim, até um pouco da tese deles e também da classe de ativos de fundo imobiliário de maneira geral, a gente queria aqui fazer um pequeno comentário, introduzir para vocês, mostrando como talvez vocês devem olhar o nosso documento, quais são os principais pontos e observações aqui que estão contidas no documento. Bom, começando aqui, o nosso documento na parte final, que seria basicamente um anexo, a gente tem duas partes aqui que a gente coloca, que acho que é bastante interessante para vocês. A primeira seria o guia de fundos e anteriormente, na parte inicial ali, você tem um panorama de mercado, onde que a gente coloca dados como o retorno acumulado do IFIX. Das carteiras, do IFIX, né? Um panorama geral de market cap, melhores retornos e tudo que você tem para ficar bem informado aí sobre o mercado em geral. Sim, comparando como exemplo CDI, composição de market cap, ver, por exemplo, a evolução da classe aí de ativos fundo imobiliários que vem aí numa trajetória muito boa, não só a valorização dos ativos, mas também com aí nos últimos meses um volume bastante grande, desde IPOs de novos fundos imobiliários, ou se não até aumento de capitais via novas emissões. Então aqui é bem legal, eu tenho um gráfico aqui comparando market cap evolução e no outro eixo o retorno acumulado de FIX. Assim também como a gente coloca na outra página, a composição em termos de números de fundos por tipo. Então, classificação como exemplo, títulos, que hoje representam a maior parte aí dos fundos listados em bolsas, né? Então, como exemplo, 28% dos fundos em bolsas são de títulos. E também até uma outra composição mostrando em termos de valor de mercado. Então, apesar aqui do exemplo que a gente citou de títulos, que tem um peso em termos numéricos de 28% dos fundos, quando a gente tem um peso bem grande aí se a gente vê no valor de mercado, né? Mais de 43%, então são os fundos aí mais negociados e o que tem maior valor de mercado aí no IFIX hoje, né? Sim. É legal também sempre, aqui é um outro gráfico que a gente gosta de colocar sempre a comparação aí de fundos imobiliários com um yield comparável de uma NTN-B, uma IPCA+, né? Agora o novo nome do título. Então, como exemplo, a maior parte ali do ganho dos fundos imobiliários se dá através de dividendos. Então, basicamente, você pode comparar um retorno dividend yield com um cupom de uma NTN-B. E é bem legal ver a evolução. Exato, acho que seria o prêmio de risco que você tem por investir em ativos imobiliários, né? Então, você sempre ganha na média aí 2, 3% a mais do que o yield de uma NTN-B, historicamente, aí, como a gente vê no gráfico, mais ou menos, né? Se você comparar com a linha cinza aqui, que seria os 15% de gross up, que é o que você tem de vantagem tributária nos fundos imobiliários, você vê que esse spread ainda é mais elevado, então torna mais atrativo ainda você investir em fundos imobiliários em comparação com aí uma NTN-B mais longa e títulos IPCA, né? Sim, legal. Isso é um grande atrativo aí da classe de ativos fundos imobiliários, né? Principalmente para a pessoa física. A gente também traz os principais resumos, os principais ativos que tiveram maior desempenho mês, ano, dividend yield. É bem legal, gente. Então, eu confesso que se puderem dar uma olhada no final,
dos documentos vocês vão ver aí uma série de informações bastante úteis. Também aqui o gráfico mostrando o dividend yield em um eixo em comparação o valor patrimonial. Então, teoricamente, aqui a gente fez até uma linha de regressão, mostrando o que seria basicamente uma média de todos esses ativos, né? Então, é legal, mais ou menos a ideia bem genérica dessa regressão, tudo que teoricamente está acima da linha, teoricamente seriam não tão atrativo comparado os que estão abaixo, né? Então, é mais ou menos simplificando, enfim, essa análise, esse gráfico daria para fazer essa análise. Também aqui legal os fundos por valor de metro quadrado, né? Então, esses são os comentários aí que a gente queria falar só como adendo aí para você analisar a nossa carteira. E falando da nossa carteira, só para quem também não está tão ciente, a gente faz duas divisões na carteira de fundos imobiliários. A primeira, carteira de renda, e a carteira de ganho de capital. Sim. Gabriel, o que seria uma carteira de renda de maneira geral? Assim, o que a gente busca, que ativos normalmente estão lá? Na carteira de renda a gente busca ativos principalmente fundos imobiliários da categoria de títulos, né? Então são fundos aí que investem em CRIs, investem em outros fundos, fundos que têm uma volatilidade da cota um pouco menor. Sim. E pagam yields aí mais elevados. Mais elevados, exatamente. É o foco, acho que, da carteira, o que a gente chama retorno total. O retorno total que você pode ter em um fundo imobiliário, assim como uma ação, ele tem dois componentes. O primeiro componente é o próprio dividendo mensal, então uma série aí, de dividendos que você vai receber, e uma potencial valorização da cota. Então, digamos, se você comprou uma cota por R$100, ela distribuiu ao longo aí, um período, sei lá, de 12 anos, R$8, e além disso, você poderia ainda vender com um preço mais elevado a sua cota. Exemplo, 105. Então, você teria R$8 de dividendo mais R$5 de valorização da cota. Então, esse seria o total return. A carteira de renda ela é muito mais focado para o componente dividendos. Então, principalmente ali a parte de fundos de títulos, que nem o Gabriel comentou. E a carteira de ganho de capital, o que seria um pouco diferente? A carteira de ganho de capital são fundos aí que têm ativos, por exemplo, logística, ativos corporativos, edifícios. Então, que tem o potencial de valorização da cota, né? Seria exatamente. Do ativo. Então, como todo ano você tem a revisão do preço dos ativos do fundo, né? Então, a cota patrimonial, com o ganho de valorização dos edifícios ou de qualquer ativo que o fundo tenha, a cota tende a acompanhar a valorização desses ativos, né? Sim. Só para, enfim, acho que grande parte das pessoas já entendem, né? Quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando ou fundo de título ou fundo de títulos, né? Então, quando você fala tijolo, você está falando de um ativo imobiliário, por Sim. exemplo, um galpão logístico, um edifício. Então, você tende a ter essa valorização se o ativo se valorizar. Exato. Então, aqui só a ganho de capital é um pouco mais o peso para potencial valorização da cota. Tem dividendo, sim, mas acho que fica um pouco mais aí para o ganho aí potencial da cota. Exato. Bom, acho que já falou bastante da carteira, em como analisar e diferenciar as duas carteiras nossas. Fala um pouquinho dessa alteração. A gente tem no mês de abril aqui, vamos falar, um mês de abril, não só acho que para renda variável, ações, começa conturbado. Fundos imobiliários tem essa volatilidade de fato, esse soluço. Reduzida, né? Um pouquinho mais, bem menor não, mas um pouco menor que as ações aí, Sim. Né? O ponto, acho que de risco que a gente olha, a economia não está crescendo tanto, né? Isso é um entrave para uma parcela dos fundos imobiliários. Então, questão, por exemplo, de diminuir vacância, geração de emprego, que poderiam gerar revisionais mais elevadas, né? Isso coloca um pouco em xeque. A gente tem um momento aí, no curto prazo, não tão favorável, principalmente do lado político. E um outro risco que eu assim, olhando nesse contexto para fundo imobiliário, que vale ressaltar, é a relação com a taxa de juros, né? Aquele gráfico que a gente colocou de yield, comparando uma NTN-B. Então, mesmo que de fato aí
não tem um movimento tão positivo, pode ser que as taxas de juros subam, né? Então, acho que seria uma percepção de risco maior, tende a ir uma abertura das curvas de juros longas, né? Então, isso pode impactar um pouco nas cotas dos fundos, né? Que geralmente... Se aumentar as taxas de juros, tem uma relação... As cotas tendem a cair um pouco, mas em compensação você tem índices maiores e você tem oportunidades de conseguir aí cotas mais baixas pagando yields interessantes, né? Também, por outro lado, né? Pensando nisso. Então essas são, acho que de maneira geral, os 2 pontos que a gente coloca para a carteira, como análise aí. O lado econômico e político não está indo muito bem, tem riscos cada vez mais aparentes. E do lado, como consequência, as taxas de juros podem ter, a taxa de juros de longo prazo estão abrindo um pouco aí nos últimos dias. Então isso não é tão favorável para fundos imobiliários. Então essa observação que a gente colocou. Bom, a gente vai fazer alteração na carteira de renda, só uma alteração, então a gente tira... O BCFF, né, que é um fundo de fundos, né? Do BTG. Então, ele investe, maioria em fundos imobiliários que são negociados em bolsa mesmo, tem vários fundos na carteira, só que a gente acha hoje que o HFOF, né, que a gente vai colocar em um lugar, que é um fundo da Hedge, ele está mais interessante por estar pagando um yield um pouco maior, né, está pagando um yield aí de mais ou menos 8%. Por ano, enquanto o BCFF em torno de 7,5% por aí. Sim. E a gente vê aí que o fundo está mais alocado em FIIs do que o BCFF, né? O HFOF tem 93% da carteira em FIIs e o BCFF está aí mais ou menos com 68%. Então, acho que um ganho de cota aí com possível valorização dos fundos nos próximos meses seria mais benéfico para o HFOF nos próximos meses também. É o que a gente está percebendo. Sim, legal. Isso para renda. Assim, a observação a gente gosta ainda do BC Fund, acho que só a questão de time, em preferência a gente está colocando aí mais favorável para o hedge. Exato. Para a carteira de capital, a gente está aqui analisando, a gente também entrou em dúvida, foi difícil até tirar esse ativo, dado que deu muitas alegrias, né? Sim. A gente está falando do HGLG, né, o Fundo de Logística, do CREGI. Inclusive ele foi um dos destaques nesse mês, né? Então... Foi, acho que desse mês ele rendeu mais de 5,5%, que é um dos motivos que a gente está aí pensando em tirar ele da carteira, aproveitar todo esse ganho que a gente já teve, como ele está na carteira desde o começo, né? A gente gosta muito do fundo, tem ótimos ativos, é bem diversificado, mas a gente acha que talvez agora a oportunidade de ganho seja mais na limitado. cota é um pouco mais limitado, então a gente prefere esperar um pouco e pegar outras oportunidades, né? Que a gente colocou o fundo novo aí, né? Qual Sim, fundo? a gente está colocando um SP Tower, né? Então, exato. SP Downtown, né? Downtown, Isso. Esse é um fundo, na verdade, ele não é monoativo, ele tem 2 ativos. São ativos basicamente de call center, né? Então, ele aluga para Atento. A observação aqui não são contratos atípicos como outros fundos, que tem até normalmente esse tipo aí junto com a Atento, que a gente viu também no mercado. Mas a gente gosta, o dividend yield desse fundo está bastante atrativo, né? Tá 8% ao ano, né? Então, pegando aí a média do mercado, tá bem interessante para um fundo que tem uma previsibilidade de receita interessante, por estar 100% alocado, então ele não tem nenhuma vacância no fundo, com contratos mais longos, com vencimento aí... Reajustados via IGPM. O reajuste desse fundo, ele se dá em outubro, né? Então, só uma observação aí, que pode ainda adicionar um incremento. Obviamente está um pouco longe, né? Mas você tem aí a janela para outubro esperada de incremento. Bom, acho que é isso. Tem mais alguma observação que você gostaria de comentar aí, Gabriel? Eu acho que é legal vocês darem uma olhada bastante no conteúdo que a gente coloca sobre o mercado e ler os nossos textos, a gente explica melhor sobre os fundos com maior detalhe em cada texto. Lá você pode encontrar os indicadores do fundo, como dividend yield, preço valor patrimonial. E no guia também a gente tem lá todos os fundos listados na bolsa. Então, além do IFIX, tem outros fundos lá que às vezes não tem tanta liquidez, mas você quer dar uma olhada, conhecer o fundo. Então tem bastante conteúdo lá para vocês analisarem. E qualquer pergunta que vocês tiverem também, deixar nos comentários, a gente tenta responder todo mundo. E acho que o link da carteira também vai ficar
na Abaixo descrição aí, do na vídeo. descrição. Então você entra lá, vê, dá um like no vídeo e compartilha pra gente. Vai ajudar. Exatamente. E aqui também, até antes de finalizar, o último ponto, é tão legal, acho que a questão de fundos imobiliários, eu acho que assim, ele pode ser uma porta de entrada em termos aí para quem usualmente sempre investiu em renda fixa, não está acostumado com a volatilidade de renda variável em ações, né, que tem uma distorção bastante elevada em comparação aos fundos imobiliários. E também vale ressaltar que aqui internamente, quando você opera na Necton fundos imobiliários, você conta com a isenção de corretagem. Então, enfim, acho que tem aí várias condições, não só técnicas que a gente gosta muito, mas também até pelo aspecto aí comercial é bastante atrativo. Então, convido vocês a tentarem seguir a nossa carteira, acho que vai trazer bons retornos para vocês. Obrigado, até mais, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado.